Salmo 119, a partir do 161. A palavra do Senhor nos diz assim: Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, diante da tua poderosa palavra, nós queremos suplicar o teu poderoso e santo Espírito que fale ao nosso coração, fazendo-nos quedar aos teus pés, e não permita, Senhor, que nada e ninguém tire de nós a tua palavra, mas que o Senhor mesmo, ó Pai, afinque, ó Deus, e grave em nossos corações, para não pecarmos contra ti, mas para te exaltarmos, para te bendizermos, ó Deus, e glorificarmos o teu nome cada vez mais. Assim oramos, ó Pai, na dependência do Senhor, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós chegamos à penúltima letra do alfabeto hebraico. Ela tem um detalhe interessante, porque ela tem duas pronúncias no tempo em que é uma única letra, em que se divide em duas, por conta de um sinal que ela recebe. Ela tanto pode ser chamada de sim, como shin. E isso vai depender do sinal que ela recebe, e esse sinal é chamado de dagesh, é um ponto que ela vai receber em cima da letra, e se esse ponto tiver do lado esquerdo da letra, ela é sim, e a pronúncia, né, a tradução é o nosso S, tá? Sapato, e aí ele vai ser essa pronúncia, mas se tiver do outro lado da dagesh, SH, chapéu, chaveiro, chuva. Então, ela vai ter essa nuance, uma letra que ela vai ter essa divisão e se torna, então, duas letras, por conta do sinal massorético que ela recebe. Segundo o Dr. Donald A. Carson, esse acróstico, ele apresenta duas questões, duas verdades. Primeiro, faz referência ao valor que a palavra de Deus tem, e também ao significado de uma vida constante nessa palavra. Então essas são as duas verdades, ou as duas máximas que esse texto apresenta, segundo o Dr. Carson. E ainda tomando dele a divisão, esse salmo pode ser dividido em 3 partes. A primeira, nós vamos ver agora, é do verso 161 ao 163, que trata de um coração fiel. A segunda, do 164 ao 166, uma vida fiel. E a última, o 167 e o 168, um observador fiel. Vejamos então um coração fiel. Leia comigo, todos juntos, o 161, por favor. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. O que é que um coração fiel teme? A palavra do Senhor. Então perceba como ele já começa mostrando a distinção, né, ou uma separação e divisão. Davi ele não está negando os perseguidores, Davi ele não está negando as lutas, os conflitos, mas ainda diante dessa verdade, dessa realidade, ele não nega onde está o seu coração, onde é que está o seu temor. O seu temor não está em homens. E aqui não quer dizer que ele não tenha medo em alguma circunstância, em algum momento da vida. E é natural nós termos medo. É natural, por nossa fragilidade, nós nos sentimos enfraquecidos, então temermos. Mas ele está dizendo aqui em relação a onde é que está o seu maior temor, ou ao que o seu coração, então, ou a sua alma teme, para que chegue ao ponto de duvidar da vida ou crer na vida. Ele diz, teme a tua palavra. É o que o meu coração teme. Veja que essa expressão príncipes, ele tratou já nesse salmo, lá no começo, verso 23.
Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Aí no 46, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Então, Davi, em todo momento, Davi vem retratando as perseguições, o levantamento dos inimigos, e ele não esconde isso. Ele não nega essa realidade. E aí seria um dos piores problemas para a gente poder enfrentar a dificuldade, é fazer pouco caso dela. Um dos maiores problemas que nós podemos encontrar para poder lidar com as dificuldades é fazer pouco caso dela. Ou tentar colocar panos quentes. O problema é real. O inimigo é real. Também, por outro lado, um outro grande problema seria superestimar o problema. Dar a ele um valor indevido. Ficar de tal forma que temos que parar por ansiedade ou uma preocupação exagerada. Como nós vimos recentemente, isso até se tornando pecado, isso sendo até pecaminoso, sendo uma preocupação, uma angústia que toma e tira a nossa paz, mostrando que nós tememos mais a essas coisas do que a Deus. Davi não nega as dificuldades. O tamanho da dificuldade ele pode ser apresentado pela descrição: príncipes, reis, ou seja, autoridades, pessoas de poderes. Então, Davi diz, olha, tem muitos poderosos contra mim, eles se levantam, eles vêm contra mim, eles querem me destruir, mas eu temo a tua palavra. O meu temor, Senhor, não está neles. O meu temor está em ti. E aí nós precisamos ser realistas e conscientes, não só das necessidades e problemas, mas também das possibilidades de resolvermos os problemas. Não podemos ficar angustiados, tão temerosos, com o problema, superestimando ele, mas também não podemos fazer pouco caso dele e tentar resolver, quem sabe, apenas com palavras de autoajuda ou palavras para se levantar a estima de alguém, como a gente sabe o que se acontece, nesses recursos da autoajuda. Quando colocamos o nosso coração no lugar errado, logo nós começamos a temer os outros. Davi lhe apresenta aqui os perseguidores, príncipes, reis, ou seja, inimigos poderosos, porém ele apresenta o seu temor. Abra, por favor, em Provérbios, capítulo 28, Provérbios 28. O versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Veja o contraste interessante. Feliz o homem que teme, mas o rebelde, o que se levanta contra, o que não se rende, vai sofrer o dano. Então perceba que Davi, ele não está aqui no Salmo negando o problema, ele está reconhecendo a dificuldade, mas está dizendo claramente, Senhor, mas a tua palavra para mim é o centro. O que a tua voz define, o que a tua voz diz, para mim é o que importa. Por mais que tenham os problemas, e eu tenho problemas, eu estou enfrentando dificuldades, eu estou sendo perseguido por grandes homens, por grandes autoridades, mas ainda assim eu descanso na tua palavra. Temer a palavra de Deus é o mesmo que temer a Deus. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Essa, irmãos, é a forma de nós sabermos se agradamos a Deus ou não. Então, um termômetro para você avaliar se você está agradando a Deus ou não. É a Ele que você teme? Ou é a circunstância, ou são as circunstâncias? Ou é o inimigo? Ou é o seu próprio coração? A quem você teme? Então, aquilo que te consome, aquilo que te domina, está sendo o teu Senhor. Está sendo quem está norteando a tua vida. Então, se são as preocupações, a ansiedade, a angústia, as aflições, serão a resposta que você vai receber. Porque é contrário a temer ao Senhor tão somente. Não dizendo que não se nega, que se negue o problema ou que se faça pouco caso.
mas que diante do problema ainda descansamos ou descansemos na palavra do Senhor. Quem é que me domina? Quem é que me controla? E de fato, nós somos muito fracos. Por isso o Senhor Deus nos trata, né, dizendo, olha, não ande ansioso, olha, não se preocupe exageradamente. Ele sabia disso. Ele sabe que somos limitados. Aí ele nos dá a resposta, descanse em mim, confie em mim, busque as minhas coisas. E aí, irmãos, parece algo tão fantasioso, né? E aqui eu não quero ser utópico, né, ou trazer uma utopia, algo que não existe, mas a confiança no Senhor e a busca pelo Senhor nos trarão respostas que nós nem imaginamos. Nós não imaginamos. O problema nosso é que a gente é levado a crer pelo que vê, e isso não é fé. Então, a gente acredita que Deus está fazendo se eu ver alguma coisa. Então, se eu não estou vendo, e aí isso fica difícil até para eu ensinar uma criança, porque na minha mente ele não vai entender nada. Porque eu acho que é aquilo que eu preciso ver. E é obra do Espírito Santo no coração do pecador. É obra sobrenatural de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor nos chama a sermos apenas obedientes. A palavra do Senhor nos chama a sermos apenas fiéis. Então não faça isso porque você está vendo alguma coisa no sentido de está dando certo. Isso se chama pragmatismo. Olha, está dando certo. Olha, deu certo na igreja tal. Isso se chama pragmatismo. O que o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer, independente de mim ou de você. Mas o que Ele nos chama é a descansarmos nele, a crermos em Sua palavra. Repito, não fazermos pouco caso das dificuldades, mas, no entanto, ter o nosso coração na palavra do Senhor. Ter a nossa vida temendo ao Senhor e a Sua palavra, e isso sendo aplicado como obediência, de forma obediente. Veja, por favor, e leia comigo o 162. Veja o que é que ele valoriza. Alegro-me, vamos ler juntos. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes. Ora, as promessas do Senhor são igual àquele que acha grande despojo. E aqui lembra das guerras. Quando Israel invadia nações, em muitos momentos, tá? Você vai ter aquele episódio lá em Josué 7, quando Cã vai trazer despojo e o Senhor estava provando o coração deles quando disse não peguem nada. Mas normalmente, quando se tinha uma guerra, era dito claramente, tá, que eles poderiam pegar os despojos para si. Então, isso porque ia trazer a adoração, né, ia trazer o louvor. Lembra que em um momento quando Saul vence a guerra, havia uma ordem, a ordem de Deus era, e foi a mesma, foi uma semelhante a de Acã, na época de Acã com Josué, mate todos. Saul deixa o rei vivo e traz animais. Quando Samuel encontra-se com Saul, ele diz, que alarido de animais é esse? Ele disse, não, ele trouxe uma oferta para o Senhor. Disse, mas ele pediu a oferta de vocês? Não, ele disse que era para vocês matarem todos, e você achou o melhor, você achou o que é que você devia fazer. Aí Davi diz, não, Saul diz, mas eu fui agradar o Senhor. Ele diz, mas o que ele quer não é sacrifício. Vocês ainda não entenderam, você, Saul, não entendeu. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Samuel mata o rei, os animais são até entregues ao Senhor, mas o Senhor rasga o reino de Saul. O Senhor arranca das suas mãos porque rebelde. Aquilo que nós vimos agora em Provérbios, uma contradição de quem teme para quem não teme a palavra do Senhor. Na dúvida, meu irmão, na dúvida, na duplicidade, obedeça. Prefira obedecer. Quais consequências virão? Descanse no Senhor. Obedeça somente. Não, mas aí eu vou fazer um voto, e agora, né? E a gente faz essas coisas, né? Achando que a gente pode barganhar com Deus. Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. O que nós podemos fazer como pais? Colocar a nossa casa diante do Senhor. Faça o que a palavra manda fazer. Imponha respeito. Imponha a autoridade bíblica na sua casa. Coloque
declare Cristo como sendo o rei e faça-o valer. A palavra de Cristo é a palavra que rege a minha casa, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu meio social. Seja guiado pela palavra do Senhor. O que é que ele valoriza? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Eles estão festejando porque pegaram despojos. Eu estou festejando porque eu tenho a tua palavra. Eles estão festejando porque estão enricando. Eles estão festejando porque eles conseguem mais. Eu estou festejando porque eu tenho a tua palavra. Eu estou festejando porque eu tenho as tuas promessas. Elas me bastam. Veja o que é que ele valoriza. Ele não está menosprezando, irmãos, o trabalho, mas ele está colocando a divisão de águas aqui. Um divisor de águas. A alegria dos ímpios está em ter. A alegria do servo do Senhor está em agradar a Deus. Está em servir ao Senhor. E ele sabe que o Senhor prometeu bênçãos para ele. Tenho me regozijado, Senhor, em tua palavra. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aquilo que o homem mais valoriza é o que ele de fato adora. É requerido dos crentes que amem e adorem ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os homens. O temor do salmista é em alegria, em regozijo, não é em lamento. A vida cristã é um peso, um fardo. Não é em lamento, é em regozijo, é em alegria. Porque ele entendeu, e quem não entende, a vida cristã é um fardo. Ele faz um sacrifício diário. Tem que ser assim, né? Eu até... Mas ele não entendeu, essa família não entendeu, esse servo não entendeu. A alegria dele tem que estar no Senhor. Deve ser o Senhor. O temor dele não está nas circunstâncias, está no Senhor. E aí o que é que ele ama? Verso 63, veja como é uma completude do coração fiel. Vamos ler juntos, 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Muitos hoje estão amando a mentira e odiando a lei. Eu não estou indo para o mundo, eu estou dizendo dentro das igrejas. Nós estamos vivendo um momento claramente onde muitos procuram a satisfação própria, procuram a ganância e em detrimento disso eles vão mentir, eles vão fraudar, eles vão enganar e até com um jeitinho brasileiro que não é outra coisa senão roubo. Jeitinho brasileiro é roubo, é furtar, é enganar. Esse mentiroso, diz a Escritura, não vai herdar o reino de Deus. Mas ele sacrifica. Mas ele é um sacrifício ao Senhor. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele requer de nós que nós amemos a sua palavra. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. O que é que você ama? O que é que você teme? O que você valoriza? Isso diz a você a quem você adora. Isso nos coloca em uma posição ou ao lado de Davi, ou ao lado oposto de Davi. Ou junto com ele, ou contrário a ele. E aí seria contrário à lei de Deus. Muitos até têm mentirosos de estimação. E dizem, mas foi por... Não existe. A Bíblia não dá margem, a Bíblia não dá espaço para mentir por isso ou por aquilo. Mas se eu não mentir, o infeliz prefere agradar a carne, prefere agradar o mundo, a Satanás, que é o pai da mentira. Mas se eu não mentir... Quantas vezes, irmãos, nós estamos em situações tão delicadas. E uma vez eu conversando, a gente ouve muito isso nas conversas e a gente pensa o seguinte, A gente ouve o seguinte, Mas se eu fizer isso, vão ter consequências. O nosso coração, ele automaticamente pensa nisso. Mas se eu confessar, se eu procurar, eu costumo dizer o seguinte: você deveria ter pensado isso antes de fazer. Agora é tarde. E se você não encarar agora, as consequências virão depois e virão pior. Porque elas virão. Ora, por isso a palavra de Deus diz, olha, antes de comprar, de vender, de sair, de começar, de me relacionar,
de entrar, eu preciso perguntar ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, é isso que te agrada? É dessa forma que eu vou te agradar, Senhor? E esperar a resposta que virá do Senhor. Ah, não, mas aí ele está demorando. Vamos fazer igual Saul. Eu fiquei com medo do povo, porque tu estava demorando, Samuel. Eu precisava de uma resposta, então eu fiz isso. Eu sacrifiquei. Aí já é um outro evento, né? Ou então fazermos como Acã. Que nada. Deixa tapadinho aí, cobre isso aí, ninguém vai achar nada. Bota um tapete em cima. Faz uma carinha de santa. Resolveu. E aí nós enganamos os homens, mas nunca enganaremos ao Senhor. Aquele que é fogo consumidor. Aquele que ouve não as nossas vozes tão somente, mas ouve o nosso coração, os nossos pensamentos. Davi diz: eu amo a tua lei, eu odeio a mentira. Eu detesto a mentira. Perceba isso, em todas as áreas da vida deve ser aplicado. Trabalho, lazer, família, investimentos, política, vida cristã. O Evangelho. Muitos hoje amam e servem a mentira. E isso por conta de ou supostas necessidades, ou até verdadeiras necessidades mal administradas, ou porque apenas querem agradar os outros, ou querem agradar a si mesmo. E fazem alguma oração, dão alguma esmola, e dizem: basta fazer cara de santo. Os homens serão enganados. Eu enganarei vocês. Vocês me enganarão. Mas nunca enganaremos ao Senhor. Ele sonda a mente e coração. O rei, ciente disso, diz: Senhor, tu conheces meu coração. Tu sabe que eu abomino a mentira. Tu sabe que eu odeio a mentira. Isso não quer dizer que ele, por vezes, não caia nesse pecado e aí nós podemos confessar ao Senhor. Não é um álibi para pecar. Mas quando pecarmos, nós temos Cristo como nosso advogado junto ao Pai. Mas ele diz: não peque. Não peque. Mas se pecar, por quê? Porque você vai cair. Quando você cair, eu estarei com você. Mas viver prostrado é outra história. Viver caído é outra história. E aí então esse verbo amar, que decorre, em todo esse salmo, ele apresenta aqui uma verdadeira divisão. Um coração fiel guarda seu amor pelo ensino da palavra do Senhor. Um coração fiel odeia a falsidade, odeia a mentira, odeia o engano, odeia o enganador. O verdadeiro cristão, ele se levanta dessa forma, ele é avesso ao mentiroso, ele é avesso ao fraudário. Ele não dá as mãos ao corrupto, ele odeia a corrupção. Ele odeia aos mentirosos. Ele enganou, mas foi por... não existe motivo. Ele enganou porque o coração dele é mau. Ele enganou porque ele procurou agradar outros ou agradar a si mesmo e não agradar a Deus. Abominamos, o salmista diz: abomino. Eu detesto a mentira. Mas eu amo a tua lei. As obras de um homem e de uma mulher descrevem o que há no coração. Não há como esconder um mentiroso por muito tempo. Não me canso de citar as palavras do pastor Jay Adams, chamado pelo Senhor esse ano para a glória. Pastor norte-americano que diz: como é que nós sabemos que o mentiroso está curado? Não é quando ele fica calado, é quando ele abre a boca. Aquele que falava mentiras, ele agora fala a verdade. Aí nós sabemos, ele está curado.
E não tratando como doença, mas o Senhor o restaurou. O Senhor o tratou. Doença da alma, né? Por assim dizer. O coração fiel teme ao Senhor. Ama o que ele ama, odeia e se afasta do que o Senhor odeia. Irmãos, se afastem de toda mentira. Se afastem dos mentirosos. Não se associe com o ladrão. Isso acabará mal. Isso não acabará bem. Não se associe aos mentirosos, aos fraudulentos. Por isso a Bíblia fala do cuidado de uma associação, até mesmo num comércio. Por isso a Bíblia fala do cuidado com o relacionamento e a intimidade com o ímpio. Os princípios dele ou dela serão diferentes do que Deus ensina. Eles procurarão os princípios da carne, desse mundo e de Satanás. Você, como servo e serva do Senhor, você vai ser confrontado a tomar o caminho oposto. Por isso o Senhor diz: que união pode haver da luz com as trevas? Ele conclui: nenhuma. Você não pode servir a dois senhores. Josué diz: decidam hoje a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a segunda parte do Salmo, veja comigo agora. Consequentemente, um coração fiel leva a uma vida fiel. Isso é consequência. Isso aqui é algo natural que aconteça. Natural, digo, por ação do Espírito Santo, tá? Não tome como o homem tendo por si mesmo e ele então colhe. O Senhor é quem o faz escolher. Isso é natural que o Espírito Santo trabalhe no coração dos seus servos. 164, vamos ler juntos. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Essa expressão 7 vezes, né? Essa expressão aqui, 7 vezes, ela não está denotando no texto hebraico quantidade. A impressão que a gente tem é que leva a quantidade. Mas no original aqui, essa expressão vezes, ela está denotando qualidade. O que ele está dizendo é o seguinte: se você pensar na numerologia, olhando para a escritura, o número 7 é completude, assim como o número 10 também vai estar relacionado a gerações. Então, o Senhor faz a semana, ele termina em 7 dias. Ele cria em 6 e no 7º ele descansa. Então, ele completa uma semana. Então, essa expressão de completude, ela traz essa ideia e ele vai dizer: o meu dia eu vivo para te agradar. 7 vezes eu te louvo, ou seja, o meu dia é de louvor a ti. Porque se a gente olhar para Davi, a gente vai dizer: achei agora um melhor do que Daniel. Daniel orava 3 vezes, Davi era 7. O texto não está dizendo de quantidade, e nem Daniel ensina ninguém a orar 3 vezes. O que você tem ali é um relato de como aquele servo do Senhor vivia. Não dizendo que você tem que orar daquele jeito, mas dizendo que você tem que orar. Chegar ao ponto de você olhar e entender que é mais necessário orar do que ter medo da cova de leões. É necessário adorar do que ter medo da fornalha. Então você vai ter essa expressão clara na Escritura, porque é mais temeroso e você deve temer a Deus do que aos homens. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram ao fogo, temeram a Deus. E dizem: em momento nenhum nós serviremos ao Senhor, rei. Nós não descobriremos a tua imagem. Tememos a Deus. Se ele quiser nos salvar, salvará. Se não quiser, a gente vai morrer, vai estar com ele. Mas temer a ti, nós não vamos. Nós não vamos temer a ti. Nós tememos a Deus. Daniel, como de costume, diz o texto, se retirou para orar. Foi condenado à cova dos leões. O rei tentou de tudo salvá-lo, mas ele diz: o Senhor será contigo. E o Senhor fechou a boca dos leões. Não quer dizer que isso vai acontecer, como muitos outros foram despedaçados pelos leões. Mas o que acontece? O salmista diz: o meu dia é para o teu louvor. E aí a gente precisa entender isso, irmãos, que é aquela dúvida, né, ou aquelas dificuldades que a gente cria com termos. A gente usa a palavra termo, né, o culto, só lembra de domingo, e a gente esquece e vive uma tragédia na semana. Só que a palavra culto, ela vem da raiz serviço.
E toda a vida do cristão é um serviço ao Senhor. E lembra de onde é que começa ela? Na igreja, certo? Partindo do princípio do dia do Senhor. Mas você não veio, você não dormiu aqui, você veio para este lugar. Você veio para o ajuntamento. E ou você veio sozinho por estar sozinho, ou você veio com sua família. Então se presume, o primeiro campo de adoração é a minha casa, a minha particularidade. E perceba que é o maior campo de adoração, porque é onde eu passo mais tempo, sozinho. Por mais que eu tenha momentos de me reunir com meus irmãos, a maior parte do tempo eu estou em algum lugar. Trabalho, escola, lazer, família. A minha vida, ela é um culto a Deus. Paulo diz, aquele que trabalha, trabalhe como para o Senhor. O trabalho dele glorifica a Deus. Cuidado com as suas conversações. Então, o ambiente dele, o convívio dele. Quando você for para a casa de um rei, quando você tiver à mesa com príncipes, coloque uma faca na tua garganta, ou seja, não seja glutão. Você é testemunha do Senhor ali. Todo lugar onde pisarmos a planta dos nossos pés, um servo do Senhor estará ali. De fato, não é a solenidade do dia do Senhor. E não estou tratando de solenidade, eu estou tratando de serviço, de culto prestado a Deus, começando em nossa casa. Diz a Escritura, se você não sabe governar a própria casa, você não pode ser líder na igreja. Não é o contrário. Não é um bom líder, rapaz, esse menino vai ser um bom esposo. Por quê? Porque ele é um bom diácono na igreja. Ele é solteiro, né? Ele é um presbítero solteiro, não vai ser um bom esposo, ele é um bom presbítero. É o contrário que a Bíblia ensina. É olhar para o bom marido, olhar para o bom pai e dizer, será que ele não seria um bom presbítero, um bom diácono? Ele tem um bom nome dos de fora, e ele tem um testemunho dos de dentro. Então, o que o texto bíblico mostra é que começa na nossa individualidade. O que o salmista diz? Todo tempo eu te louvo, Senhor. Mesmo diante dos conflitos, ele acabou de citar os príncipes. Diante dos inimigos, eu te louvo. Diante das dificuldades, eu te louvo. A vida do crente é uma vida de louvor, independente do que ele enfrenta, ele louva, ele adora. O salmista diz que o seu louvor é pela justiça dos juízos divinos. É isso que ele diz aqui no verso 164. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Ele sabe que tudo o que Deus faz é bom, porque Deus é bom. E quando ele trata do justo juízo, novamente ele coloca, se eu tenho que padecer, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Independente do que aconteça comigo, eu te louvo. Por isso nós aprendemos, nós não louvamos a Deus pelo que ele faz tão somente, mas sobretudo pelo que ele é. A punição diante dos nossos pecados é o motivo para uma vida fiel. Se Deus está nos disciplinando, glória a Deus, a Escritura diz é porque não somos bastardos. Ele está tratando, Ele está santificando, Ele está nos preparando para o céu. Porque como diz o grande pregador John Noe, não há ninguém que vá ao céu que não tenha sido santificado nessa terra. Então se o Senhor está tratando, se o Senhor está nos purificando, louvado seja o Senhor, Ele está nos melhorando para Ele mesmo. O pastor João Calvino disse, quando Davi se via assiduamente ocupado em meditar na lei do Senhor, ele distinguia a lei de Deus por tão grande perfeição e justiça, de justiça e sabedoria, e ocasionalmente, ao contemplar essa justiça, ele irrompia em adoração. Ele irrompia em louvor. Quando você medita e quando você contempla a Deus, o Espírito Santo nos leva automaticamente a glorificar a Deus. Não é assim o coração do crente, mesmo na angústia? Louvado seja o Senhor. E ele não diz isso por um jargão ou uma falácia, né? Ou um falatório inútil, ou usar o nome de Deus em vão. Ele sabe que é para a glória do Senhor. Jó disse isso de forma muito consciente. O Senhor deu. O Senhor tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor.
O ímpio nunca vai entender isso. O mundo nunca vai entender isso. Mas o servo do Senhor, ele sabe o que está dizendo. Ele está com o coração partido, ele está com uma vida destruída emocionalmente, ele está, quem sabe, sem chão para pisar, mas ele diz: louvado seja o Senhor. Não é assim que a gente, quando vai consolar um irmão, quando o Senhor toma para si alguma pessoa da sua família, um ente querido, e diz: está doendo muito, mas eu louvo a Deus. Ainda assim eu adoro a Deus. Mesmo que eu não esteja entendendo o que está acontecendo. Mesmo que eu diga e que eu sinta somente dor nesse momento. O Senhor sabe o que está fazendo. É preferível nesse momento nem abrir muito a boca, porque nós vamos pecar. Até mesmo quem chega para consolar, é preferível que não fale muito, porque é possível que nós tenhamos palavras tolas. E de repente, aquele que chora precisa de um ombro para chorar apenas, não de palavras. Porque por vezes nós não teremos essas palavras. Então é melhor que nós não abramos a boca. Mas quem sabe apenas sentemos e choremos, como fizeram os amigos de Jó. Quando eles encontraram Jó, eles não tinham o que dizer, ficaram estarrecidos. E passaram dias sentados e chorando com Jó. A Bíblia nos ensina isso: chorai com quem chora. Não diz fale para quem chora. Sim, não estou negando o consolo. Mas se você não sabe o que dizer, se você não tem palavras para consolar, se você está diante de alguém que não vai estar pronto para ouvir, apenas ore em silêncio ao Senhor. Apenas rogue a Deus e chore junto com seu irmão. A vida do servo do Senhor é para o louvor do Senhor. Nada pode ser mais sublime na vida de um crente do que a santificação dele. E isso, claro, do crente. Porque nada é mais importante na vida de ninguém do que sua salvação. Sendo justificado agora, nós vamos ser santificados. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como não almejar, como não descansar, como não desejar a santificação. E aí, irmãos, uma vida fiel, que é esse segundo ponto, ele é uma consequência de um coração fiel. E esse coração não é instável. Leia comigo o 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A palavra tropeço aqui, irmãos, não é escorregar. A palavra tropeço aqui é o oposto de paz, porque perceba que no próprio versículo ele mostra isso. O verso diz, grande paz, e aí ele diz, não tropeça. Aqui são opostos, ele está dizendo, aquele que tem um coração fiel e que tem uma vida fiel, não é alguém inconstante. Aquele que se debruça em meditar na palavra de Deus, quando vierem as aflições, ele não vai ficar, rapaz, será que Deus me ama mesmo? Rapaz, eu não sou nem, eu não sei, ele não vai ter, ele pode ter momentos de dúvidas, e a nossa confissão diz isso. Nós podemos duvidar da nossa salvação em certos momentos, por causa da pecaminosidade do coração, mas o Espírito Santo não nos deixará em tal estado. Então perceba, ele pode ter dúvidas, ele pode ser abalado em algum momento, mas ele não é alguém inconstante. E aí todo dia que você vai conversar com essa pessoa, ele diz, rapaz, não sei nem mais se eu sou crente. Rapaz, não sei nem mais se eu sou salvo. Acabou tudo e, louvado seja Deus. Não sei mais. Davi diz, ele não é inconstante. Ele não vive prostrado. Grande paz tem aquele que ama a tua lei, ou seja, ele descansa em paz. Ele enfrenta as lutas, ele enfrenta as dificuldades, ele chora, tem inimigos que se levantam contra ele, mas ele descansa no Senhor. Aqui, irmãos, um ponto para a gente poder avaliar. Avalie o seu coração se você é instável. Pode ser, sim, que você não é servo de Deus. Pode ser, sim, essa grande dúvida de sua salvação, que você não seja servo. E o Espírito Santo está falando ao seu coração para que você se arrependa e creia. Mas pode ser também que não seja maturidade. E aí eu não posso julgar a sua salvação. Eu posso partir do julgamento da sua maturidade. Você precisa aprender a crescer. Você precisa sair do leite espiritual. Você precisa começar a se alimentar com algo mais sólido. Por isso, lembra do princípio. Obedeça. Não fique olhando para as consequências. Obedeça. Deixe as consequências descansarem na graça do Senhor. Ele vai estar com você.
Ele nunca vai te abandonar. Então, partindo do princípio da conversão, arrependa-se. Não quer dizer que porque você está na igreja ou é um professo, você é crente. Pelos frutos se conhece. Ser crente aqui com a Bíblia na mão é fácil. Mas e amanhã? E daqui a pouco, quando você chegar diante da sua mesa com a sua família? E o que você fará na sua tarde ou na preparação para mais uma semana? Isso vai mostrar se você de fato é do Senhor ou não. Porque o Senhor diz, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Eu abomino, eu detesto, eu odeio o culto de vocês. Então não adianta. A piedade ela não está desassociada da prática. A piedade ela vai conduzir à prática. Mais eu aprendo, mais eu conheço, mais eu vou viver. É natural que seja assim. A vida cristã é circunstancialmente dessa forma. Cada vez que aprendemos mais, praticamos mais. Automaticamente vamos ver que não sabemos nada e vamos precisar de mais para fazer mais. E isso vai ser um ciclo crescente, dizia João Calvino. Quanto mais estudarmos, mais nós vamos ser levados a adorar a Deus e a fazer. Ao passo que mais nós vamos entender que dependemos de Deus. E ao passo que vamos mais buscar a Deus. E isso vai ser um ciclo crescente. E isso se chama santificação. E aí nós podemos olhar para a conversão nesse ponto. Uma conversão diária. Não está falando de salvação diária no sentido de perdido, salvo, mas está dizendo a confirmação da minha salvação. Está dizendo a santificação. Cristo olha para Pedro e diz, quando te converteres, serás uma bênção. Ora, quem há de negar que Pedro era uma bênção? Cristo não estava dizendo que Pedro não era uma bênção. Cristo estava se referindo a um ponto específico da vida de Pedro. Ele disse, quando Deus tratar o teu coração nessa área, você vai ajudar muitos irmãos. Você vai ajudar muita gente. Assim como eu e você nessa manhã. As áreas que Deus está tratando em mim e em você é para que sejamos bênção. Não é para que sejamos abençoados, né? A gente acha assim, né? Deus está me tratando para me dar mais. Pode até ser. Dar mais trabalho, pesar mais a mão, jogar mais responsabilidade nos ombros. Porque o Senhor, ele não vai lidar com irresponsáveis. Ele diz que o servo fiel, ele diz, vou te dar mais. Tira do que não tem e dá para quem tem. Mas ele já tem, mas a quem tem se dará mais. Mas a quem não tem, se lhe terá tirado até o que tem. Servo infiel, ele vai ser tratado pelo Senhor. Assim como o servo fiel também. Tanto o fiel como o infiel. Então a palavra tropeço aqui significa essa fraqueza. Essa promessa foi a que Cristo fez a nós. A minha paz vos dou. Davi diz, grande paz tem os que amam a tua lei. Ora, Davi crê nas promessas, Davi espera pelo Messias, Davi confia no Messias e Davi descansa, assim como nós agora na nova aliança também descansamos. Nas promessas do Senhor. Ele veio, cumpriu perfeitamente a lei e disse, voltarei para buscar você para mim mesmo. Abra, por favor, em Romanos e veja a evidência dessa paz na nova aliança. Nós temos ela nas palavras de Cristo, mas abra em Romanos, por favor, capítulo 5. Lembrem-se das palavras de Cristo, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos com medo e diz, paz seja convosco. Mas aí veja o que Paulo vai dizer. A quem está atrelada ou relacionada essa paz? Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a reconciliação. A paz não está em ter ou não ter nessa terra. A paz não está na falta de conflitos. Davi está diante de inimigos e diz: grande paz eu tenho. Davi está diante das lutas: grande paz eu tenho. Então, paz não é aquilo que o mundo tem pregado, essa falsa paz, que seria a ausência de conflito. Mas paz é, diante de todo e qualquer conflito, nós e Deus somos agora um em Cristo. Ele habita em mim. Eu pertenço a Ele. Ninguém pode me arrancar das mãos dele. Ninguém pode me tirar dele. Essa é a paz que o Evangelho nos traz. E não estou dizendo que o Senhor seja o Senhor da guerra e Ele pode promover a paz, dizer, olha, não vai haver conflito, vamos acabar com essa pandemia, vamos trazer paz. Ele é quem tem o controle. Só que o texto não está se referindo a essa questão de paz. Está se referindo à questão de descansar, mesmo diante da pandemia ou diante de uma guerra. Está dizendo para ter paz, ou seja, já somos reconciliados com Deus. O que você espera mais? O que é que você está querendo mais se você já tem paz com Deus? Isso já te basta. Entenda isso. Isso já te basta. Tudo que você está colocando no coração são coisas fúteis. Não dizendo que são coisas desnecessárias, mas são coisas perecíveis. É casamento? Acaba com a morte. Ou é abalado pela traição. É a formação? Você pode ficar desempregado, teu diploma não vai valer de nada. São os filhos, eles podem vir a ser grande decepção que você vai dizer, meu Deus, vai chorar amargamente o resto da sua vida. Ah, são pais, eu sou órfão, não tenho pai, mas de repente poderia ser um pai tirano que fazia você sofrer a vida inteira e sofrer amargamente. Ou quem sabe pais que abusam de seus filhos. Ah, é um emprego, pode vir a crise e você ficar desempregado. Ah, é a saúde, pode ser abalada a qualquer momento por qualquer problema que seja. Onde você colocar a tua paz nessa terra é perecível. Coisas necessárias e importantes, têm o seu devido lugar, tudo para a glória do Senhor, mas passageiras. Céus e terra passarão. Eu preciso entender isso. Eu preciso descansar nessa verdade e buscar aquilo que é eterno. Onde tiver o meu tesouro, ali o meu coração vai estar. O Senhor diz, ajunte tesouro no céu, onde não pode nada perecer, onde nada vai perecer, onde nada vai roubar ou corromper. Onde é eterno, teu tesouro aqui comigo é eterno, nosso tesouro é Cristo. Temos paz com Deus. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Ao contrário, quem ama a mentira, grande guerra, grande conflito. Não é uma obediência servil, não é um mero decorar de versículos. É a observação. Que sentido é esse de observar a lei? Seria aquele da lâmpada para os meus pés. Ou seja, eu coloco os meus pés onde eu sou iluminado para colocar. Eu caminho segundo aquilo que eu sou ordenado a caminhar. É por aqui, meu filho. É por cá. Pare. Ande. Lembra disso no Antigo Testamento. Aqui, né? No Pentateuco. O povo é liberto do cativeiro egípcio. O Senhor diz, eu vou conduzir vocês. Deus usa duas teofanias. De dia, uma nuvem que cobre eles, e de noite uma coluna de fogo que ilumina eles. Aquela nuvem e aquela coluna de fogo, ela tipificava Deus. Ela apontava para Deus. Mais do que isso, ela era, para eles, praticamente a voz de Deus. O Senhor disse, quando a nuvem se levantar, vocês continuarão, vocês caminharão. Quando ela parar, vocês pararão. Da mesma forma a tocha. O que acontece? Quando a nuvem se levantava e começava a se mover, o povo ouviu a voz de Deus. Qual é a voz? Ande. Quando a nuvem parava, o povo ouvia a voz de Deus. Qual era a voz? Pare. Havia momentos de conflitos e guerras. Miriam reclama porque ela queria direitos. Ela foi na onda de Eva, né? Ela queria direitos. Ela queria igualdade. O Senhor a torna leprosa. O Senhor a amaldiçoa. Mas ali há algo interessante. Quando ela fica leprosa, o Senhor diz, coloque ela no canto, separe ela do povo
ninguém vai se mexer do lugar até que ela seja restaurada. Ela foi disciplinada, a igreja parou para chorar o pecado da irmã. Quando ela voltou, se regozijaram e continuaram a caminhar. O Senhor não abandona os seus. Disciplina não é fim, é restauração. Paz com Deus. É isso que o texto está dizendo. Quem ama a tua lei. Veja o 166 comigo, por favor. Espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Ele descansa em Deus e enquanto descansa, ele está obedecendo aos mandamentos de Deus. Ele está cumprindo aos mandamentos de Deus. Muitos zombam de Deus quando sabem o que Deus quer, quando ouvem a voz de Deus e não obedecem. Você que tem ouvido sermões, uso as palavras de Charles Spurgeon, que grande terror será quando você adentrar o inferno. Ele disse que será terrível para quem vai para o inferno, mas será muito mais terrível para quem vai para o inferno cheio de sermões. Ouviu pregações todo domingo. Quem sabe até corria, vai ter culto não sei onde, vou para lá. Quantas pregações você ouviu? Que peso será no inferno? Aí ele completa. Mas para vocês pregadores, será pior ainda. Para vocês que ministravam e não vão partilhar do que ministravam, que grande terror será descer dos púlpitos para o inferno. Nós precisamos, irmãos, entender que não é a religiosidade, não é a aparência, é o coração. Obedecer aos teus mandamentos. Ninguém está vendo, é aí que é melhor. Porque qualquer motivo de visão dos outros pode ser fez para se aparecer. Mas se o juízo é dele, é dela, cada um prestará conta de si a Deus. Quando ninguém estiver vendo, o Senhor diz, orem, jejuem, dê esmolas. O teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Não viva para os outros. Não viva para agradar os outros, né? Não que a gente não vai dizer assim, não vou fazer mais isso não, porque... Não, a gente vai promover o bem do outro, mas dizer assim, a sua preocupação deve ser em agradar a Deus. Deus não vai deixar de somenos. Deus não vai colocar panos quentes, como a gente diz na história, né, nos problemas. O pouco caso que nós temos feito da palavra dele, ele vai nos tratar. Ele diz no Salmo 50, vamos lá para o Salmo 50. Salmo de número 50, verso de 1 a 3. Salmo de Asaf, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Veja que fúria, veja que imagem horrível, né? É terrível, né? Arde um fogo, ele está vindo com ira. Aí o que é que ele diz? Verso 16 agora. Ao ímpio diz Deus, de que te serve, veja que coisa terrível, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas a minha palavra? De que está te valendo essa leitura bíblica, essa tua oração, esse teu culto? Ele continua. Se vês um ladrão, tu tem prazer nele, tu tem amizade com ele. E aos adúlteros, se associas, tu tem amizade com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, a língua, né? A língua desgraçada. A tua língua trama enganos. Então, não é só uma boca porca, mas é alguém mentiroso, é alguém... Mas está lá adorando a Deus. Ele conhece os mandamentos, ele conhece a Bíblia. Senta-se para falar contra teu irmão. Difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei.
Pensavas, ora que coisa, você está enganado, pensava que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Você vai prestar contas. Aí ele diz, considerai nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Você está pensando que Deus é teu igual, é? Você está pensando que você vai fazer o que você quer. E você está confiado porque foi pastor tal que te batizou, é? Ou porque você é presbiteriano, sou presbiteriano, é? O Senhor te conhece. O Senhor te vê. O Senhor te ouviu. O Senhor sondou tua mente e coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, se arrependa. O Senhor te chama à restauração. Ele vai te disciplinar. Ele vai tratar. Hebreus diz, no momento a disciplina parece algo ruim, mas o fim é proveitoso, é para restaurar. É para trazer paz. Não é uma paz mentirosa, é paz com Deus. A nossa confissão de fé trata algo muito fascinante quando diz a liberdade e a paz de consciência. E essa paz de consciência, ela não vem pelo que eu acho que deva vir, mas ela vem quando o Espírito Santo traz paz ao meu coração. Você fez o que é certo. De repente, as consequências foram terríveis nessa terra, porque o homem é mau. Mas com Deus você está em paz. Muitos irmãos foram condenados à morte injustamente. Até hoje, muitos estão sendo assassinados. Até hoje, a igreja do Senhor é perseguida. E por causa do nome de Cristo, são chamados de criminosos. Por não negarem a fé, estão hoje em jaulas. Estão agora reunidos em cavernas. Estão escondidos em matas, porque não podem ser descobertos. Estão sendo tratados como escória desse mundo, como vermes, como inimigos de todo o bem. Mas têm paz com Deus. Eles têm paz com Deus por Jesus Cristo. O mundo vai nos odiar. O mundo vai nos perseguir. O mundo vai nos assassinar. O Senhor disse isso aos seus discípulos. Eles vão matar vocês. Eles vão odiar vocês porque eles odeiam a mim. Mas tenham paz. Tenham bom ânimo. Eu venci. Vocês também vencerão. Estão matando os servos do Senhor, mas eles não mudam o brado e continuam a declarar: louvado seja o Senhor. Porque nós, os servos do Senhor, não adoram ao Senhor pelo que recebem de Deus. Casa farta, família tranquila, dias de paz, mas em meio às piores tormentas, ele declara: a paz do Senhor. Eu te louvo, Senhor, Deus da minha paz. Ele procura observar e esperar a sua salvação no Senhor e a cumprir os seus mandamentos. Ele não está vivendo uma vida de impiedade. Ele não dá as mãos à impiedade. O Senhor diz: você acha que eu sou um igual a você? Você me comparou a você. Isso não vai ficar barato. Isso não vai ser de graça. Muitos estão menosprezando o Senhor e acham que ficarão sem castigo. Não ficarão. O tratamento do Senhor virá. Mas pode ter certeza que quando Ele bater a sua porta, quando Ele bater a minha porta, Ele será um castigo justo. E não será um castigo de alguém que odeia, mas de um Pai cheio de misericórdia e de graça. Não será a surra ou a vara de um pai que odeia e quer a morte do seu filho,
mas de um pai que diz: eu te amo, mas você vai ter que ser disciplinado, porque eu quero o melhor de você. Eu quero o melhor para você e eu vou tratar você para você aprender como deve caminhar. Se você está sendo disciplinado por Deus, não se revolte, glorifique a Deus. Agora você que está sem disciplina no seu pecado, o inferno te aguarda. O autor aos Hebreus diz que de todos sois bastardos, não sois filho. Se no teu pecado você tem paz. Se no teu pecado você tem paz, você não tem parte com Deus. A obra do Espírito Santo é nos despertar, nos acordar. Mas se o Senhor está te despertando, se o Senhor está te chamando a atenção, suplique por sua graça e por seu perdão. Peça a Ele que restaure sua vida. Peça a Ele que mude seu caminhar, mude seu falar, mude seu olhar, transforme seus pensamentos. Ah, pastor, como não vai ser uma fórmula mágica? Vai ser por meio da obra do Senhor, através da sua palavra. Volte para a Bíblia, não para decorar versículos, mas para ouvir o Senhor falar. Retorne a adoração ao Senhor, não para que as pessoas lhe vejam na igreja, mas para que você ouça o Senhor falar com você. Receba a sua palavra em lágrimas e em contrição e clamor, dizendo: salva-me, Senhor, eu sou teu. Me faça descansar na tua salvação. Vamos terminar, irmãos, lendo juntos o 167, o 168. Salmo 119, 167, 168. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus dias, todos os meus caminhos. Perceba como ele termina, né? Observando a lei do Senhor. Um coração fiel, uma vida fiel, aí vem aquilo que Calvino diz, ela vai voltar-se para as Escrituras. E ele voltando para as Escrituras, ele vai olhar para o coração, ele vai olhar para a vida, ele vai voltar para as Escrituras. E ele vai olhar para o coração, olhar para a vida, ele vai voltar para as Escrituras. Por quê? Porque todos os meus caminhos, todo o meu caminhar, todo, Senhor, estou na tua presença, o meu falar, o meu olhar, o meu pensar, tudo está diante de ti. O salmista se apresenta e termina um acróstico como um bom observador. A minha alma tem observado. No verso 168 ele diz, tenho observado, ele repete novamente, ele traz essa repetição no 167 e no 168. Eu tenho observado, a minha alma observa. Ele traz aqui uma expressão de todo o ser. A obediência não era algo para ser pesado para ele, é um prazer. A obediência deve ser um prazer para o crente. Ele deve querer seguir a Deus, ele deve pedir a Deus que mude os seus passos. Ele não está dizendo, eu fui obrigado a isso, eu não fui obrigado, eu tenho amor, eu amo fazer isso, Senhor, eu amo a tua lei. Eu tenho errado, eu tenho pecado, mas os meus caminhos estão diante do Senhor, e até o teu castigo ele é justo. Ele termina apresentando uma dupla declaração sobre a palavra de Deus, como de fato a letra nos traz, né? O sim e o shin. Ele traz no final duas. Ele diz no verso 168, teus preceitos, teus testemunhos. Ele mostra aqui claramente, aplicando à sua vida o decreto divino. É assim que ele fecha o acróstico. Na tua presença estão os meus caminhos. E aqui eu cito o Dr. Carson. Ele diz, a vida que está determinada a ser fiel encontra a realização em paz. A vida que está determinada para ser fiel encontra realização em paz, mas ela enfrenta muitos conflitos morais, pois não existe fidelidade sem desafio. A escolha é entre o que amar e o que odiar, diz Dr. Carson. A batalha é persistente pela paciência, aguardando até que Deus entre em ação.
ele espera no Senhor. A obediência é o selo da qualidade do seu amor. Esse amor, ele é demonstrado não só na igreja, mas no dia a dia. É esse amor que é o meio pelo qual nós agradamos a Deus. Essa persistente obediência revela o nosso amor para com Deus. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe